sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Eu sou Mariana Rosadas e hoje nós vamos falar sobre o Dia da Favela, comemorado em 4 de novembro. A data integra o calendário oficial da cidade do Rio desde 2006 e serve para, além de celebrar as características e potencialidades desses espaços, propor reflexões sobre as demandas desses locais. Tem saúde? Tem educação? Tem cultura? Muitas vezes são os próprios moradores que se mobilizam e criam as oportunidades, como é o caso da nossa entrevistada, a Tuane Nascimento, do projeto Na Ponta dos Pés do Complexo do Alemão. Antes de conversar com ela, vamos saber um pouquinho mais sobre o Dia da Favela. O Dia da Favela integra o calendário municipal há 15 anos e passou a ser comemorado em todo o Rio de Janeiro a partir de 2019, quando se tornou lei estadual também. Foi neste dia, em 1900, que a expressão favela apareceu pela primeira vez em um documento oficial. Um chefe de polícia da época se referiu ao Morro da Providência, na região central, como favela, um lugar que precisava ser limpo, entre outros adjetivos negativos. Hoje, não só se reconhece a importância das comunidades para o país, mas as potências e a necessidade de políticas públicas voltadas para esses territórios e moradores. O empreendedorismo está fortemente presente nas principais favelas do país. São mais de 289 mil comércios registrados nas mais de 6 mil comunidades em todo o Brasil. Só no G10, bloco liderado pelas 10 favelas mais populosas e com maior potencial econômico, são 125 mil empresas com CNPJ ativos. Além da reflexão sobre os problemas existentes nesses espaços e a negligência histórica que pessoas que vivem em comunidades são submetidas, é preciso exaltar a representatividade, a resiliência, a cultura e a força dessas localidades. A Central Única das Favelas vai promover uma série de debates, palestras e shows por todo o Brasil nesse dia. Oi, Tuane, obrigada por nos atender. Você é uma professora de balé, construiu com as próprias mãos um estúdio de dança, com a ajuda da sua comunidade, é claro. Queria que você contasse como você começou a estudar balé. Oi, Mari, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. Bom, eu comecei a estudar balé com 5 anos de idade na Vila Olímpica da Maré, que é longe do Complexo Alemão, é mais distante, mas era o único local no momento onde tinha uma atividade e que era gratuita. Então, principalmente era esse o foco, né? Procurar alguma coisa, algum local onde tivesse uma atividade gratuita. E aí era o único lugar que tinha era a Maré. E com 9 anos, logo depois, abriu uma Vila Olímpica no Complexo Alemão, e aí eu migrei de volta para o local onde eu já sou, e comecei a estudar balé clássico na Vila Olímpica do Complexo Alemão, e ali eu fiquei até os 17 anos. Bem, dá para dizer que esse sonho de montar um estúdio de dança, ele era seu, mas ele era também coletivo, porque você pensava em outras crianças que pudessem ter acesso à dança, ao balé clássico? Sim, o Na Ponta dos Pés, na verdade, ele não foi uma ideia que eu tive, assim, não acordei com a pretensão de ter um projeto social. Ele surgiu através de uma dificuldade minha em me permanecer dançando, sabe? Em permanecer na dança. Por mais que a gente tenha espaços públicos que dão esse acesso, se permanecer ali profissionalmente não era uma realidade para mim naquela época. Pensando que eu fazia as audições, fazia testes e não era aprovada. Então, num dado momento, eu percebi que viver de dança não era uma realidade para mim. E assim surgiu Na Ponta dos Pés, mais como uma dificuldade minha mesmo. Então, eu ia para a quadra, a única quadra do Morro do Adeus, e dançava balé clássico, um local totalmente inadequado, masculino, enfim, uma louca ali mesmo numa quadra dançando balé. E assim surgiu Na Ponta dos Pés, como uma troca, porque as meninas foram ficando curiosas em saber o que essa menina estava fazendo ali. E aí eu comecei com 7 meninas, falei, toda vez que a tia estiver aqui, vocês vêm, eu ensino para vocês o que eu sei de dança. Comecei com 7 e um mês depois eu tinha 50 meninas na quadra, sem nenhum material de divulgação, sem nenhuma pretensão de daquilo se tornar uma coisa séria. Realmente foi uma coisa muito orgânica, aconteceu de uma forma muito natural. E com o tempo, né, de trabalho, a gente começou a perceber que a quadra, obviamente, não era o local adequado. E aí foi a luta que a gente começou a galgar de ter um espaço físico próprio seguro, ter uma sede, né, ter a escola de balé. E aí esse sonho começou a realmente ser um sonho coletivo.
Sim, eram muitas meninas, eram as mães com aquele sonho, assim, brotando e nascendo, e assim a gente chegou na sede que a gente tem hoje. Você acha que essa é uma das características da favela e de quem mora nesses lugares, que é esse senso de comunidade, de todo mundo se ajudar, de todo mundo correr atrás junto? Cara, eu acho que realmente é uma das maiores potências. Eu brinco muito que os grandes empresários deveriam fazer um workshop com o favelado para aprender a lidar com as crises, para aprender a lidar com algumas coisas que são muito particulares, assim, de vivência coletiva. E a gente sabe muito bem lidar com isso. Então, a gente sabe quando o outro precisa e a gente está ali disposto a ajudar, mesmo quando a gente não tem toda a ajuda possível. É, e e pensando também nesse contexto que foi a criação da escola, sabe? Era todo mundo com o mesmo objetivo em comum, que era ter acesso à arte e à cultura e que tanto nos é negado. Tem espaços que não são tão acolhedores. Então, a gente decidiu não esperar mais pelo Estado, e a comunidade inteira se uniu e vamos todo mundo construir, então, essa escola. E eu acho que, sim, é uma grande característica das favelas, sabe? A gente conseguir se conectar com o outro e criar coisa, criar espaços, criar oportunidades que não são nos dadas. A gente tem esse papel, assim, realmente muito forte de não esperar acontecer, sabe? Bom, você está falando em papel muito forte. Hoje vocês atendem quantas pessoas? Não são só crianças. E também esse projeto se expandiu. Sim, o Na Ponta dos Pés ele expandiu muito. A gente começou, né, com 50 meninas. Hoje a gente atende crianças e jovens na faixa etária de 3 a 25 anos. Hoje o projeto não tem só balé clássico, ainda continua sendo né, a nossa menina de ouro ainda é o balé, mas a gente tem teatro, a gente tem kickbox, a gente tem um polo de qualificação profissional, então a gente tem fotografia, manicure, maquiagem, temos também um polo de formação de jovens, que é voltado para preparar os jovens para o mercado de trabalho, mas entendendo muito mais como que esse jovem vem para esse mercado de trabalho, trabalhando muito mais a parte socioemocional desse jovem, para que ele, antes de entrar em qualquer oportunidade de trabalho, ele entenda se aquele caminho faz sentido para a vida dele ao longo do tempo, para que ele não entre em oportunidades só por ser oportuno, mas que faça sentido com a trajetória que ele vai traçar. Então, é um trabalho muito gostoso que a gente está fazendo, e é muito bom para mim, assim, ver que uma coisa surgiu a partir de uma necessidade minha e hoje é um bem comum, sabe? Nossa, que importante. E isso só em 9 anos. Como é que vocês cresceram ao longo dessa quase uma década, né? Como que vocês se organizaram? Quem ajudou? Olha, 9 anos, às vezes eu fico um pouco assustada. Falei, gente, eu comecei muito nova. Hoje tem meninas que já estão fazendo parte da liderança do projeto. Então, isso é muito forte quando a gente começa a mensurar esses 9 anos. Mas a gente começou comigo sozinha, realmente. Eu, durante 3 anos na ponta dos pés, eu fui a pessoa que fazia o marketing, dava as aulas, fazia a gestão financeira, divulgava nas redes sociais, enfim, eu fazia um pouco de tudo sozinha. E ao longo do tempo eu fui entendendo a necessidade e a seriedade daquilo que a gente estava fazendo, do que eu estava fazendo. Então, eu fui atrás de pessoas. A maioria dessas pessoas é a minha família. Então, hoje no time, a gente tem minhas 3 irmãs trabalham. Eu não dou mais aulas de balé, hoje eu faço só a gestão da instituição. Mas a gente tem 2 professoras de balé. A gente foi começando a captar pessoas. Esse foi a principal, no 4º ano de projeto, foi a principal necessidade nossa, captar pessoas com a mesma ideia, com o mesmo objetivo, para que ajudasse o projeto a crescer. Esse foi o passo 1. O passo 2 foi começar a realmente estudar a gestão de ONG, sabe? Estudar gestão financeira, estudar administração, para entender como fazer a gestão desse negócio social, fazer com que isso realmente se tornasse algo grande, já que o nosso objetivo já não era uma coisa pequena, era um objetivo macro de impacto dentro do Complexo do Alemão. Então, foi esse processo, né? E ao longo dessa trajetória, a gente foi encontrando com várias pessoas. A gente encontrou um fotógrafo que fez uma exposição fotográfica nossa fora do Brasil e o projeto ficou conhecido internacionalmente. A gente encontrou produtores audiovisuais incríveis e que fizeram o nosso primeiro documentário e que foi o documentário que deu início
a construção da sede, né? Eles lançaram o documentário e lançaram uma campanha de financiamento coletivo fora do Brasil, e isso trouxe o recurso que a gente precisava para construir a escola. Então, a gente foi encontrando pessoas no meio do caminho que foram nos ajudando, e isso foi muito importante. Mas hoje a gente tem um time, a gente tem uma equipe, que não é muito grande, são 11 pessoas, mas todo mundo muito empenhado em realmente fazer a transformação, e cada dia surge uma coisa nova, e a gente está muito feliz. Agora me conta um pouquinho dos desafios que você enfrentou ao longo desse tempo. Olha, entre os desafios, antes de ter a sede, o desafio maior era realmente conseguir passar tudo aquilo que a gente tinha de vontade, né, de mensagem realmente para a vida, para aquelas meninas, que inicialmente a maioria eram meninas. Então, era como passar toda essa mensagem positiva, como mostrar para essas meninas que elas não estão à margem da sociedade, elas fazem parte dela, tendo como único local para as aulas uma quadra a céu aberto, muitas vezes ficando no meio do fogo cruzado, sabe, sem sapatilha, sem espelho, sem barra. Então, esse era o maior desafio. Como que eu vou realmente provar para elas que elas são capazes, que elas são vistas, que elas não vão ser vistas somente através da mira de um fuzil, sabe? Elas fazem parte dessa coisa louca que a gente chama de cidade, sabe? Elas fazem parte disso. Como que eu vou provar para elas na realidade que a gente tem hoje? Então, esse era o maior desafio. Mas que a gente conseguiu vencer me tendo ali como espelho, como uma principal referência. Eu sou ainda uma menina que vive dentro dessa favela, mas que conseguiu se formar na faculdade, que conseguiu voltar a viver da dança, que vai para fora do Brasil levando a arte. Então, acho que ser esse espelho local e palpável fez com que essas coisas começassem a fazer sentido, sabe? Uau! Tuane, daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, tá? O Câmara Rio Entrevista vai para um rápido intervalo, não saia daí. O Câmara Rio Entrevista está de volta, hoje conversando com a bailarina Tuane Nascimento, criadora do projeto Na Ponta dos Pés do Complexo do Alemão. Tuane, quando você pensa em Dia da Favela, o que vem à sua mente? Cara, eu acho que vem um dia que deveria ser muito mais comemorado. Eu acho que quando a gente fala de Rio de Janeiro, cercado de favelas, e poucas pessoas ainda sabem que esse dia existe. Então, eu acho que realmente deveria ser um dia com muito mais glórias do que o que a gente tem. Né? Mal conhece essa data, gente, né? Agora, Exatamente. Você como moradora, trabalhadora da cultura, empreendedora da favela, quais são as principais demandas desses locais? Porque muitas vezes o poder público oferece aquilo que não necessariamente é o que quem vive essa realidade precisa. Eu acho que as demandas são várias e são aquelas que a gente discute em várias políticas públicas. É educação de qualidade, saúde, saneamento básico, enfim, educação, arte, cultura. Eu acho que tudo isso que a gente já vem falando há muito tempo, a gente, na verdade, já começa a gritar sobre isso. Mas eu acho que, mais do que isso, uma das maiores demandas é ser escutado. Eu acho que o poder público, geralmente, quando vem com alguma coisa, vem muito de fora, e nunca numa escuta ativa dessa favela, numa escuta interna. Vamos entender o que esse território necessita, porque cada favela é a sua favela. Então, não necessariamente o que eu necessito no Complexo do Alemão, no Complexo da Maré vai necessitar. Então, eu acho que, realmente, antes de pensar em qualquer coisa para aquele espaço, ter uma escuta ativa das lideranças locais, da própria comunidade. A gente está estudando muito sobre o que aconteceu em Medellín, e todo o processo de transformação que aconteceu lá foi de uma escuta ativa muito grande. Então, eu comecei a pensar que essa é a nossa maior necessidade. Não adianta chegar aqui e colocar uma quadra com um portão lá no fundo e de repente, a própria favela cria um portão no início da quadra, sabe? A gente vê muito esse tipo de coisa, detalhes pequenos, mas são coisas que você vê que a favela não foi escutada, para ver se realmente aquela era uma necessidade. Então, eu acho que realmente, pensando de uma forma muito mais ampla, além de tudo aquilo que a gente grita de política pública, eu acho que é realmente uma escutativa.
Quer dizer, favela não é tudo igual, né? Não é um conceito homogêneo, não é porque em determinada localidade há uma necessidade identificada que aquilo vai funcionar para todos os lugares. Exatamente, não é desse jeito, não é dessa forma que funciona. Acho que é quase como uma célula em cada lugar, sabe? De um jeito, um DNA diferente, que cada favela tem, tem cada uma as suas particularidades. Eu acho que é muito importante a gente começar a entender essa individualidade biológica, digamos assim, de cada favela. Você, como professora, empreendedora, é claro, uma formadora de opinião e você tem essa preocupação de ser um exemplo para as crianças ao seu redor. Que tipo de atitude ou que tipo de oportunidade que a sua voz ativa pode trazer, não só para quem você convive no seu dia a dia, mas também como uma representatividade mesmo da favela, do lugar que você mora? Olha, isso para mim é um grande peso, assim, às vezes eu brinco que é um fardo gigante você ser essa grande referência para o local onde você vive, para as pessoas que te cercam. Mas eu acho que todas as atitudes que eu tomo, todas as decisões, todas as minhas falas são de muita importância, sabe? Porque realmente impacta a vida de muitas pessoas e carrega realmente uma semente que eu acabo plantando involuntariamente. Então, tipos de coisas é realmente, por exemplo, não abaixar a cabeça para qualquer coisa errada que esteja havendo uma uma coisa que já aconteceu aqui na sede recentemente, que foi uma invasão policial, assim, não autorizada dentro da sede do projeto, e eu poderia realmente me omitir e tudo mais. Então, geralmente eu tenho posturas de realmente entender aquilo como uma coisa que é errada. Então, falar sobre os meus deveres, sobre os meus direitos, é uma coisa que eu faço muito e que isso bate nas mães, bate nas alunas de algum jeito, sabe? Encosta nelas de uma forma que elas começam a pensar: isso realmente não é correto, não é uma coisa que eu preciso seguir esse ciclo. Cara, a Tuane fala sobre isso, ela bate de frente com isso, então vamos falar sobre isso também, vamos bater de frente sobre isso também. Isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, e tá se ramificando, às vezes eu fico até preocupada, que eu acho que eu tô criando alguns monstros positivos na sociedade. Que outras características você destacaria como clássicas, típicas dessa vida em comunidade, da vida em favela? Cara, outras características eu acho que uma principal é realmente da galera se reunir, sabe? Se juntar em prol de uma coisa. É, ninguém tá sozinho na favela, em momento nenhum, sabe? Você sempre vai ter alguém ali que vai estar junto, que vai segurar sua mão. Eu acho que isso é uma característica muito forte, de conseguir realmente se conectar com o outro, independente se eu tenho qualquer ou total necessidade para poder ajudar ou não, eu estou ali conectada com o outro, isso a gente vê muito, assim, acho que é uma característica muito forte. Mas uma característica forte da minha favela especificamente, eu acho que é a potência artística. Quando Na Ponta dos Pés começou, eu não tinha nada para oferecer para aquelas meninas, nada, nada, não tinha água, não tinha banheiro, então eu comecei a pensar por que elas estão aqui? Por que elas estão nessa quadra, sem espelho, sem bar, sem água? Era só por arte, era só por necessidade de acesso à arte e à cultura. Então, eu comecei a enxergar isso com uma potência muito forte, desejo, vontade de arte, cultura. Eu comecei a entender como uma característica forte do Complexo Alemão. Para você, qual seria a maneira ideal de se comemorar o Dia da Favela? Olha, eu acho que uma maneira ideal hoje de comemorar esse dia é reverenciar as lutas, realmente reforçar as coisas positivas que existem na favela. Como eu já falei, parar de realmente entender aquele território como um território hostil, com pessoas negativas, deixar de ser visto através da mira de um fuzil. O Estado precisa ver a gente como potência. Então, acho que o melhor jeito de comemorar seria realmente trazendo essas potências vivas, mostrando que tem médico dentro da favela, que tem bailarina dentro da favela, enfim, coisas, mostrar a nossa potência realmente, sabe? Deixar de somente olhar aquele espaço como um local negativo e onde as pessoas vivem à margem, onde elas não conhecem os seus direitos, onde elas não sabem os seus deveres, enfim, potência. Tuane, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo projeto, sucesso, vida longa. Muito obrigada, Mari, muito obrigada. Eu que agradeço.
O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui. Acompanhe as novidades da Câmara Municipal no nosso site câmara.rio e também nas nossas redes sociais pelo @CâmaraRio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo encontro.